Eu vou reforçar absolutamente tudo que o Fernando falou através de um outro caminho e espero que possa contribuir nesse sentido mais um pouco ainda através da publicação que exatamente eu e o Jorge acabamos de fazer, né? A gente acabou de lançar semana passada esse livro, claro que eu estou fazendo a propaganda, né? O livro chama-se 1964 e ele tem como subtítulo o seguinte: o golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil. O subtítulo não é ingênuo, ele quer dizer que houve um golpe e procura discutir que golpe é esse, que derrubou, que pôs fim a um regime democrático. Então, nós estamos assumindo que o período de 1946 a 64 foi um regime democrático e precisa ser visto e valorizado enquanto tal, e que instituiu a ditadura no Brasil. Ou seja, que em 1964 a gente começou a viver uma ditadura. Não precisamos, e quem viveu o tempo pode, de uma outra perspectiva, endossar, não precisou esperar 68 para que a gente sentisse que 1964 era uma ditadura e era violenta, e ela desabou de forma mortífera sobre a cabeça de muita gente já nesse momento. Então, o subtítulo não é ingênuo. Na verdade, a proposta do livro é se dirigir a um público amplo, um público não acadêmico. Então, assim como o Fernando mencionou ao final da exposição dele, que talvez ele não estivesse falando nenhuma grande novidade, eu digo já no início da minha fala que esse livro não tem nenhum furo, né? Não tem nenhuma bomba, né? Ao contrário, esse livro procura fazer uma reflexão reunindo de uma forma que possa ser lida de uma maneira clara, com uma linguagem acessível, sem debates teóricos, sem muitas notas de rodapé, que o livro possa ser lido e que, portanto, essa interpretação possa ser lida por um grande público, porque achamos que no momento em que esse golpe faz 50 anos, seria fundamental que a gente conseguisse atingir esse público maior. E, para tanto, precisaríamos nos municiar de uma série de estratégias comunicativas. Então, eu pensei em organizar minha fala aqui, de um lado, mencionando pontos da nossa interpretação, que não é só nossa, e de outro, também enfatizando essas estratégias, que são estratégias teórico-metodológicas para chegar a um grande público. Então, já nessa estratégia, não é ingênua a minha menção que essa interpretação não é só nossa. Um dos objetivos do livro é exatamente mostrar para o leitor que o processo de produção do conhecimento é um processo coletivo. Ele se faz junto, através do tempo, e ele se faz no debate, na aproximação com determinadas interpretações, uma aproximação que pode ser maior, que pode ser menor, na discordância de alguns pontos, mas, de qualquer forma, esse processo é coletivo e é do debate, e que isso marca a academia e deve marcar, igualmente, a sociedade. Então, eu começaria também chamando a atenção, além desse ponto, de como são, na verdade, recente
os trabalhos em geral sobre o golpe e o período ditatorial. Ora, vocês me dirão, o golpe foi nos anos 60. Sim, é verdade. E depois veio uma ditadura. Sim, também é verdade. Mas, mesmo assim, foi surpreendente para nós verificar que o número de trabalhos sobre o evento, o golpe, e essa conjuntura do golpe é surpreendentemente pequena. Há, mesmo que a gente considere que não são muitos, mas há muito mais coisa produzida sobre o período da ditadura do que propriamente produzida com o objetivo da gente compreender melhor essa conjuntura política densa, complexa, porque ela é extremamente rápida e envolve um número muito grande e diversificado de atores políticos, que é a conjuntura do golpe. Eu falo isso propositalmente no sentido de estimular, de fazer um convite, né, aos estudantes que se dediquem ao trabalho de investigar melhor o golpe, sobretudo se a gente pensar as múltiplas possibilidades que ele abre em termos de suas articulações em estados diferentes do Brasil, da gente pensar na movimentação de atores, na possibilidade de acompanhar em profundidade a movimentação de alguns atores, por exemplo. Há muito a ser feito ainda, né? E 50 anos depois, há muito que pode ser feito com uma possibilidade de alcançar fontes de uma maneira mais fácil, fontes mais variadas e muito preciosas. Então, fica aqui o convite. Voltando ao livro, o objetivo principal dele é exatamente poder oferecer uma narrativa. Então, estamos aqui num formato clássico, né? Estou falando de uma história, ciência política que se oferece como narrativa e sendo este o caminho para se entender um processo que é complexo, mas que é inteligível na medida em que ele se ofereça, enquanto tal, a uma leitura. Afinal de contas, como é que este golpe foi possível? Como ele pôde acontecer? E aí, como o livro é para o grande público, esse objetivo está rapidamente ligado a um outro e não pode ser dele separado. Esse golpe aconteceu, mas podia não ter acontecido. Ou seja, a gente assume uma interpretação que, de um lado, dialoga com outras, que são muito repetidas, que é quase aquela que diz que o golpe de 64 estava contido no suicídio de Getúlio em 54. Então, quantas vezes muitos de vocês já não devem ter ouvido que o suicídio de Vargas adiou por 10 anos o golpe de 64? Ou então que a renúncia de Jânio também foi um momento em que o golpe foi adiado. Também, às vezes, se fala isso em relação a novembro de 1955, quando a posse de Juscelino Kubitschek foi colocada em xeque por setores militares e por setores militares garantida. O ponto da gente é exatamente dizer não. O golpe de 64 aconteceu em 64. Ele não está contido em nenhum desses acontecimentos e isso é fundamental para nós, enquanto procedimento, porque isso significa exatamente não assumir uma visão teleológica da história. Estou insistindo num ponto que o Fernando já mencionou,
que é exatamente aquele que conta uma história sabedor do seu fim e, portanto, coloca este fim quase como um elemento de explicação e, mais do que isso, de determinação da história. Então, um procedimento que nós tivemos no livro, o tempo todo, quase como um mantra, é repetidas vezes dizer: nesse momento havia essa e aquela outra alternativa em termos de escolha política. Foi feita uma escolha. Se outra tivesse sido, outra teria sido a história. Jamais saberemos qual ela teria sido, mas efetivamente não havia uma única possibilidade, um único caminho possível e, portanto, não se pode ter nenhum tipo de leitura teleológica sobre esses acontecimentos. E aí, sem, evidentemente, abandonar questões que implicam possibilidades dentro de um determinado momento político, então há escolhas que são possíveis, outras não, no sentido de que há horizontes nas quais essas escolhas são feitas e esses horizontes permitem ou não permitem determinado tipo de comportamento. Mas, de qualquer forma, mesmo com limitações, há sempre escolhas e, portanto, se os atores se comportaram de uma maneira, eles poderiam ter se comportado de outra maneira. Qual é o nosso objetivo com isso? O objetivo é exatamente, sem estar dizendo isso que eu estou dizendo para vocês aqui, mostrar para o leitor que não tem teleologia em história. E quando tem, não é história. Nem é ciência política, nem é ciência nenhuma, aliás. Né? Porque a gente pega o fim da história, bota no começo e aí não tem, digamos, graça nenhuma. Né? A graça é exatamente a gente se colocar no momento com as perspectivas cognitivas, com as perspectivas de relações, inclusive afetivas também, dos atores políticos e procurar entender as suas escolhas e como foi possível que alguma coisa acontecesse. Para isso, a gente procura trabalhar com uma documentação muito variada. Especialmente demos atenção à imprensa, mas trabalhamos também, evidentemente, com discurso, documentação oficial. Isso, cientista político, cientista social, historiador faz. Mas nós procuramos fazer isso mostrando ao leitor como isto é feito, por um lado, e de outro, oferecendo ao leitor, claro que nem sempre, esta documentação também. Então, estamos trabalhando com depoimento de X. Esse depoimento é muito importante, em torno dele estamos fazendo reflexões. Esse depoimento está num box do livro. O leitor poderá ler o documento e ler como os autores do livro estão trabalhando com o documento. Esse também é um procedimento para nós igualmente importante. Historiador, cientista social, faz uma narrativa que não é teleológica, ele trabalha com documentos e ele trabalha interpretativamente com os documentos, né? Claro. E essa é
uma interpretação que está dialogando com outras, não é a única e certamente não é a última, né? Haverá muitas outras. Trabalhamos, então, com box no livro. Se vocês abrirem qualquer página, vocês vão ver boxes. Esses boxes são variados. Alguns estão especialmente dedicados ao uso da imprensa. Procuramos trabalhar com 2 boxes desse tipo. Um editorial, porque nos interessava mostrar que a imprensa, portanto, os jornais, especialmente, eram também atores políticos naquele cenário, tinham posições. E o editorial demonstra isso de uma forma clara. Qual era a posição do jornal tal ou qual em determinado momento. Nosso objetivo foi mostrar como a imprensa se posicionava nesse período, como ela muda, inclusive, de posição e quando ela muda de posição. É claro que para trabalhar com isso, com um período tão complexo, a gente teve que fazer um recorte. Esse recorte foi começar com a renúncia de Jânio, em 1961, e terminar com o golpe em 64. Então, do período de 45 a 64, a gente fez um recorte nos anos 60, né? Mas é claro que aquilo que está acontecendo nos anos 60 só está acontecendo porque houve uma experiência de liberal-democracia que vigorosa a nosso ver, que veio de 46 e que tem na década de 50 inúmeros e inúmeros exemplos possíveis. Então, trabalhamos com os editoriais do jornal, trabalhamos com notícias também, mostrando a diferenciação entre editoriais e notícias, trabalhamos com boxes que se referem a depoimentos e aí com a preocupação também de mostrar ao leitor o que é um depoimento feito no momento, no calor da hora daquele acontecimento. Então, eu estive lá naquele momento, e naquele momento eu escrevi isso, ou eu dei essa entrevista a um repórter. Ou então, um outro, eu estive lá, mas eu estive lá que eu estou contando 10 anos, 20 anos, 30 anos depois. Então, eu posso estar lá de várias maneiras diferentes, em temporalidades diferentes. E isso faz toda a diferença. E a gente espera que o leitor possa, sem também eu estar dizendo isso para ele, como eu estou dizendo para vocês, mas que ele também perceba que quando ele está lendo Eu Estive Lá, fulano fala isso nos anos 90, a gente vai dizer esse depoimento concedido na década de 90, quando estava acontecendo isso e isso, o autor desse depoimento está avaliando dessa maneira. Então, a gente procura sempre chamar a atenção do leitor para esses aspectos. E como é um livro de história política por excelência, né? E esse é um momento riquíssimo em vários aspectos, que a gente não poderia absolutamente dar conta, o livro ficou maior do que a gente queria até, e é um livro fundamentalmente de história política, a gente criou um box de cotidiano, no qual alguns eventos culturais, algumas questões do dia a dia da população aparecem. Esse foi um período muito difícil economicamente. O Brasil vivia um momento inflacionário grande, houve problemas de desabastecimento no país, então aparecia nos jornais com frequências notícias de dona de casa na fila do açúcar, na fila do leite. Então, esse cotidiano é muito importante para a gente, porque a gente quer chamar a atenção também de como esse momento político, se ele é grave e tenso para as elites,
ele também está sendo vivenciado de outra maneira pela população. Por exemplo, através das questões que envolviam a economia do dia a dia, a economia doméstica, né? Fazer compra de produtos, botar comida na mesa para a dona de casa, digamos assim. E por isso esse box do cotidiano para nós foi importante. Programas de televisão, cantores, a gente procura trazer. É claro que isso também tem como objetivo situar o leitor e dar a ele uma panorâmica maior. Mas a gente tem objetivos mais específicos. E esses objetivos mais específicos têm mais a ver com a questão de poder compreender e qualificar que golpe foi esse. Então, já desde o início, o livro começa com o golpe e começa mostrando como a população, principalmente a população de algumas das grandes cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, como essa população foi festejar o golpe que se auto-intitulou rapidamente de revolução. E vejam bem, a gente naturaliza às vezes, né? Mas revolução é uma palavra da esquerda, né? Revolução, né? E vamos nos lembrar que, além do período ser de Guerra Fria, pouco tempo antes tinha tido a Revolução Cubana. Esta é uma revolução mesmo, né? E também uma crise de mísseis cubanos. Quer dizer, era uma revolução cubana mesmo, né? Que se derramava sobre a América Latina, tanto via esquerda quanto via direitas. Aliás, esquerdas e direitas, elas são sempre plurais, heterogêneas, extremamente cindidas, competitivas entre si, o que é uma característica do período. Então, por que a gente chama atenção para isso? A gente chama atenção para isso porque, sem dúvida nenhuma, esse foi um golpe militar. Os militares deram o golpe, mas os militares deram o golpe também com civis. Então, este foi um golpe civil e militar. Civil porque houve lideranças civis importantíssimas envolvidas tanto no processo conspiratório, um processo de desestabilização do governo João Goulart, quanto, igualmente, no próprio movimento golpista. Afinal de contas, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, estava pronto, tinha um staff ministerial para assumir o poder, sendo, inclusive, reconhecido pelo governo dos Estados Unidos. Portanto, o governador Magalhães Pinto imaginava, e não imaginava coisas absolutamente fora de propósito, que ele poderia ser, no imediato pós-golpe, o novo chefe de um novo governo que tinha derrubado um presidente. Portanto, ele era um candidato a presidente por vias golpistas. Não foi isso que aconteceu. O governador Carlos Lacerda, assim como o senador Juscelino Kubitschek na época, também deram apoio ao golpe. Ambos achavam uma excelente oportunidade de afastar o presidente João Goulart, até porque eles se candidatariam em 1965 às eleições e ambos achavam que tinham grandes chances, especialmente o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Nenhum dos dois imaginou, em 31 de março ou 1º de abril de 1964, que seriam cassados. Isso também é fundamental para a gente, porque da mesma forma que o golpe não está contido em 54, 55, 61, nem em nada, também a longa ditadura que nós viveremos depois de 64 não está contida no momento do golpe, no sentido da gente
e do leitor entender que inúmeros desses atores imaginavam futuros possíveis, diferenciados. Futuros possíveis, efetivamente. Não era uma arte de outro planeta que o ex-presidente Juscelino Kubitschek, imaginasse que pudesse ser eleito em 65, que haveria eleições, e ele era o candidato preferencial. Aliás, tinha pesquisas do Ibope que mostravam largamente que ele seria o candidato mais votado. O que também nos interessa muito, porque nos interessa mostrar como a população pesquisada pelo Ibope, durante muito tempo, estava se posicionando em apoio ao governo João Goulart, em apoio à realização de eleições e nas pesquisas eleitorais. O candidato apontado como preferido era um candidato de centro. Portanto, essa população não estava nem muito mobilizada pelo senhor Carlos Lacerda, nem pelo senhor Leonel Brizola, embora ele nem pudesse aparecer nas pesquisas como um possível candidato. Mas aparecia, aparecia no debate público. No entanto, essa população não vai assistir o tempo todo de camarote o golpe. Aliás, não há camarotes na história. Não há preto, não há branco, há muito cinzento, mas também não há camarote. A população vai se engajar, sobretudo a partir de fins de 1963 e 64, e no momento do golpe ela vai festejar de uma forma bastante empolgada esse acontecimento. As manchetes das revistas são categóricas. O Carnaval da Vitória, a Marcha da Vitória, muita gente na rua. O livro e a interpretação da gente procura exatamente trazer essas questões mais amplas, mais estruturais, mas procura acompanhar os movimentos de conjuntura e, nele, os atores políticos, dando especial ênfase a alguns deles. Entre eles, o Congresso Nacional. Vivíamos uma experiência liberal-democrática e essa experiência era rica e estava sendo consolidada, ao contrário do que ainda muitas interpretações afirmam. O Congresso Nacional, por exemplo, quando da renúncia do presidente Jânio Quadros, rapidamente aceitou a renúncia, ou seja, ele não entrou no processo criado pelo presidente Jânio. Ele, sim, nesse momento, de uma forma consensual, as interpretações vêm assim, procurando criar uma questão institucional que não existia. O Congresso aceita a renúncia de Jânio Quadros e resiste ao veto da junta militar à tomada de posse do vice-presidente João Goulart. Houve uma mobilização por parte do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Ela foi importantíssima. Nomeou-se campanha da legalidade, ou seja, essa campanha da legalidade era forte porque exatamente ela defendia a ordem institucional legal, ela defendia a democracia. E por isso, inclusive, também ela teve o apoio de todos os partidos políticos, inclusive da UDN.
Ou seja, esse Congresso e esse sistema partidário, nesse momento, se uniram no sentido de resistir ao golpe, esse sim um golpe, que a junta militar procurava dar, impedindo a posse do vice-presidente, e essa atuação do Congresso Nacional, com um sistema partidário atuante que conseguiu negociar, partiu para a solução parlamentarista. Eu acho sempre interessante lembrar, porque há relatos sobre isso, que quem escreve a emenda parlamentarista, escreve mesmo, a gente vê no manuscrito a letra deles, são principalmente dois políticos, embora toda a crônica política mostre que essa emenda foi escrita com muitos mais políticos ao redor, de partidos variados. Mas os dois políticos que escrevem a emenda são um PTBista, Santiago Dantas, e o outro, um udenista, Afonso Arinos de Melo Franco. Então, eu acho que essa composição é simbólica para a gente entender um dos pontos que o Fernando chamou atenção e eu quero reforçar. O sistema partidário brasileiro ia muito bem, obrigada. Os partidos políticos se fortaleciam, se nacionalizavam, fidelizavam eleitores. Não havia nenhum sinal no horizonte em 1961 de qualquer tipo de crise ou abalo institucional no Brasil. E não foi por acaso, portanto, que a solução parlamentarista pôde se realizar e o presidente João Goulart, evidentemente a contragosto, a aceitou. A aceitou porque era a forma, claramente, de chegar ao poder. Portanto, para a gente entender as dificuldades que esse processo político tem entre 61 e 64, a gente tem que acompanhá-lo. A gente tem que acompanhar as disputas que se dão entre partidos políticos e para além dos partidos políticos, ou seja, com forças importantes como o movimento sindical, que se organiza de uma forma muito significativa nesse momento, o CGT, no que se refere principalmente aos trabalhadores rurais, e a CONTAG, no que se refere aos trabalhadores urbanos. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para mostrar que trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais estão participando e se organizando. E eles não são um coelhinho que se tira da cartola em 1960. Eles estão fazendo isso porque eles vinham se organizando. Então, os anos 50 são fundamentais para a gente chegar no início da década de 60 e ter esse nível de participação e de organização de atores importantes, como é o caso dos trabalhadores, em especial os rurais, né? Em especial os rurais, na medida em que eles se ligavam a um dos temas mais discutidos no período, no seu ponto mais sensível. Esse tema era o tema das reformas de base. As reformas de base foram, de uma forma sintética, o plano do governo João Goulart. Goulart está como presidente de 61 até 64. Mas é como se a gente tivesse que pensar o seu governo em dois momentos. Até início de 63, quando por um plebiscito o regime presidencialista retorna, é como se ele reiniciasse o seu governo em novas bases. O presidencialismo voltou, com apoio maciço da população. Vitória de João Goulart. Sim, vitória de João Goulart, mas vamos lembrar de novo. Carlos Lacerda achava bom voltar ao presidencialismo, porque ele não queria ser presidente de um governo parlamentar, ele queria ser presidente. Né? Juscelino também. Ademar de Barros também achava que podia ser presidente. Ou seja, tinha outros atores políticos de outros partidos igualmente interessados
no retorno do presidencialismo. Além, é claro, do presidente, então em exercício, João Goulart. Mas 63 é como se a gente tivesse um reinício do governo Jango. E esse reinício vem através de um plano, que é o plano trienal. Afinal de contas, ele governaria até 65, 63, 64, 65, o plano trienal. Mas ele passava pelo enfrentamento das questões econômicas e, portanto, sociais, com desdobramentos políticos evidentes, porque você tem que negociar, né? De saneamento financeiro do Brasil. Tinha dívida, tinha inflação, então você tinha que enfrentar essas questões para poder, inclusive, realizar as reformas de base. Essa é uma questão duplamente importante em dois sentidos. O primeiro deles é o de que as reformas de base estavam já sendo discutidas no país. Tanto a reforma da universidade, quanto questões que tinham a ver com remessa de lucros, questões que tinham a ver mais com a economia, como a própria reforma agrária. Essas reformas não eram também, como muitas interpretações insistem, uma espécie de bicho de 7 cabeças, alguma coisa assim terrível que assustaria de uma forma brutal a sociedade e que, nesse sentido, também, muitas vezes, essas reformas são colocadas como razão suficiente do golpe. Ao contrário, a gente, quando vai fazer a pesquisa, a gente vê que as reformas estavam sendo discutidas e eram, em grande parte, aceitas por numerosos e variados setores da sociedade, inclusive empresariais. Setores empresariais que consideravam, por exemplo, sim, que era importante fazer uma reforma agrária. Uma pode ser bastante variada, que uma é essa. Mas a questão que eu quero colocar aqui é que se reconhecia que não era mais possível que o Brasil continuasse com uma agricultura que não era mecanizada, não usava fertilizante e que efetivamente explorava o trabalhador rural, sim. O trabalhador rural não poderia mais continuar vivendo sem quaisquer tipos de direitos reconhecidos aos trabalhadores urbanos já há décadas, demandados por esses trabalhadores rurais, que, por sua vez, já se organizavam. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a sociedade brasileira, nesse momento, ela discutia questões da maior importância no que diz respeito a um processo de democratização. Outro exemplo em relação a isso, que envolvia a reforma política, era o voto do analfabeto. Se discutia, nesse momento, o voto do analfabeto no Brasil. Voto esse que só passa em 88, e eu canso de ver na internet mensagem dizendo que o povo não sabe votar, é burro, e é por isso mesmo, porque analfabeto vota. Analfabeto não pode votar, etc. Ou seja, essa questão ela não está absolutamente apartada da nossa realidade de hoje. O voto do analfabeto estava em pauta, era discutido e, em grande parte, claro que era uma questão polêmica, mas, em grande parte, estava sendo cogitado, sim. Muito embora houvesse uma leitura imediatista, eleitoreira, digamos assim, que era a seguinte: o João Goulart quer passar o voto ao analfabeto, porque os analfabetos vão votar no PTB. Ora, convenhamos, não é tão simples assim. A UDN faz um esforço enorme para se tornar também um partido popular. E a vitória de Jânio Quadros acendia uma luzinha de que isso, por mais que às vezes a gente possa hoje considerar improvável, não era tão improvável assim, não. O PSD era o maior partido do país naquele momento. Portanto, dizer que os analfabetos iam todos votar no PTB era, no mínimo, uma simplificação e um discurso para atacar o PTB e o presidente João Goulart.
e, no que diz respeito, um atraso de vida para nós, porque é claro que se nós pensarmos na possibilidade de realização de reformas, incluindo uma parcela imensa da população brasileira, ainda é grande, era muito maior ainda, como o voto do analfabeto, e a realização de mudanças que envolviam reformas importantes, muito mais importantes até do que hoje são, como é o caso da reforma agrária, naquele momento, onde a estrutura do campo era outra, né? A gente pode ver o quanto, nesse momento, questões polêmicas, mas fundamentais, no que diz respeito ao aprofundamento do regime democrático no Brasil, estavam em pauta, eram conhecidas pela população e, em grande parte por ela, aprovadas, como as pesquisas do IBOPE demonstram. Portanto, a questão não era não ter reformas ou ser contra as reformas de base, mas muito mais complicado do que isso, que era como essas reformas seriam feitas, por quem seriam feitas, em que ritmo seriam feitas, né? Aí sim, também é importante lembrar, porque muitas vezes a gente pensa essa conjuntura, sobretudo de 63 em diante, como uma conjuntura em que a gente tem um processo de radicalização, e tem, de esquerdas e de direitas. É nesse processo que o plano trienal, que eu mencionei, de um lado, como ele é importante, porque como ele estava colocando em pauta essas questões todas, mas numa pauta negociada, ele se perde, né? Em meados de 63, o plano trienal é abandonado pelo governo e se inicia efetivamente quase que um outro governo João Goulart e um governo sem plano, né? E, a partir daí, para e passo a um processo de radicalização, eu também acho importante a gente cada vez tomar mais conhecimento que existiam forças políticas mais de esquerda, mais forças políticas que procuravam um caminho de não radicalização. No Brasil, de meados de 63 até praticamente março de 64, houve tentativas no sentido de promover reformas negociadas, reformas que pudessem não comprometer a ordem institucional legal. O maior responsável por essa proposta foi o petebista Santiago Dantas, ministro da Fazenda, que, junto com Celso Furtado, encaminharam o plano trienal. A proposta dessa esquerda, que se autonomeia positiva, em distinção a uma esquerda que ela mesma nomeia como negativa, era exatamente conduzir um processo político que pudesse encaminhar reformas sem comprometer a democracia. Para isso, deveria haver negociação política congressual e negociação política para além do Congresso, com movimentos sociais importantes, como os de trabalhadores, por exemplo. Essa proposta, ela não tem aliados, e não tem aliados, sobretudo, a partir de alguns acontecimentos importantes, que são, primeiro, uma rebelião militar dos sargentos, em setembro de 63, e, posteriormente, uma rebelião de marinheiros, aí sim, já em março de 64, quando o estreitamento das possibilidades de escolha e de realização de qualquer projeto de reforma negociada está muito comprometida.
Essas rebeliões militares são fundamentais, porque elas ensejam escolhas do presidente e de seu staff, que acabam em confronto com as principais lideranças militares da época, inclusive algumas delas aliadas do presidente João Goulart durante muito tempo. O melhor exemplo para isso é o do comandante do 2º Exército, sediado aqui em São Paulo, general Amaury Cruel, que era não só um aliado do presidente desde 1961, ele se desloca, inclusive, para o Rio Grande do Sul para dar apoio à campanha da legalidade, como compadre do presidente. E isso não é pouco, né? O Brasil é um país que tem uma rede de sociabilidade que permeia relações de vários tipos. O general Amaury Cruel aderirá ao golpe já em março de 64 e o fará em função da não punição necessária, vista cada vez mais como necessária, aos rebelados, principalmente no caso da última rebelião dos marinheiros. É claro que os militares não começaram a conspirar nesse momento. Mas o que também é importante a gente verificar é que também, é claro, observando o desenrolar dos acontecimentos com atenção, que o governo João Goulart não está fadado ao fracasso, da mesma forma que a República de 46 a 64 não está absolutamente condenado ou fadado ao fracasso desde 61. Aliás, também não condenado a uma paralisia decisória desde 61. O governo João Goulart governa durante boa parte desse tempo. Há inúmeros projetos aprovados pelo Congresso. Portanto, o Congresso dá apoio ao Executivo não só durante os governos de 46 até 61, como dá apoio ao próprio governo João Goulart durante uma boa parte de tempo. Fácil? Não. Difícil. Negociado. Mas deu durante muito tempo. O PSD praticamente deixa de apoiar João Goulart já em 64 e deixa de apoiar João Goulart em função das escolhas do próprio presidente também de se formar crescentemente com as esquerdas que radicalizavam. As esquerdas que radicalizavam. Brizola, Arraes, Julião, CGT, né, as várias esquerdas que radicalizavam. Né? Portanto, também nós não queremos passar essa ideia de que nada acontecia, nada se fez, o presidente estava completamente aprisionado, tudo ia dar errado, de jeito nenhum. Também não queremos, e não acreditamos nisso, né, que o presidente possa ser, como foi e às vezes continua sendo, praticamente um bode expiatório no sentido de responsabilizado pelo golpe de 64. E isso não quer dizer de forma alguma que as escolhas do presidente, as escolhas de não punir os marinheiros, por exemplo, como grande parte das cúpulas militares quiseram, as escolhas de antes disso não sustentar o plano trienal. Várias escolhas foram feitas ao longo desse tempo e que tiveram um peso importantíssimo. Então, não tornar o presidente um bode expiatório não significa não considerar
a importância de suas escolhas, já que ele era o presidente, durante esse processo. Ele é um ator importantíssimo e, portanto, o seu comportamento é decisivo em termos do posicionamento dos demais atores políticos. Mas é interessante se a gente observar nos jornais da época, mesmo os jornais que acusaram já em março, e aí foram praticamente todos, se de início nós temos pelo menos 2 jornais, a Folha e a Tribuna, que sistematicamente eram contra o governo João Goulart, os demais jornais não foram assim. A imprensa não esteve permanentemente atacando o governo João Goulart. Atacou muito mais o governo Getúlio Vargas, o segundo governo Getúlio Vargas, por exemplo, né? Mas essa imprensa, já em 64, ela está maciçamente contra Jango. Mas, mesmo assim, a gente leu bastante jornal nesse momento, de uma forma extremamente esclarecedora. João Goulart não é chamado de populista, não. Ele é chamado de fraco, demagogo e comunista, principalmente, acusado de instalar uma república, querer instalar uma república sindicalista no Brasil. E é claro que essa terminologia, república sindicalista, que remete a Perón, e comunista, evidentemente, que remete a Cuba. Aliás, se dizia que o projeto do presidente, nesse momento, era cubanizar o Brasil, né? Tinham muita força. Mas essa era a acusação fundamental e a terminologia fundamental. Comparando com o material que se segue a 64, é interessante a gente ver como conflui para João Goulart tanto a esquerda, da esquerda, portanto, quanto da direita, uma terminologia crescentemente acusatória e crescentemente concentrada nesta palavra, sem abandonar o comunista, mas agregando populista. E é compreensível, né? É claro que interessa aos grupos de direita que deram o golpe responsabilizar o presidente e também interessa às esquerdas variadas e cindidas responsabilizar o presidente, porque assim elas mesmas também estão, de certa forma, se desresponsabilizando. Então, o presidente se torna uma espécie de desaguadouro e de concentrador de todas as responsabilidades, do golpe ter havido, de não ter resistido, enfim. Ele concentra e se tornará, com o passar do tempo, num dos exemplos mais bem acabados da categoria, né, acusatória de populismo, que vai, na verdade, ganhar corpo e ser compartilhada a partir daí, e não antes daí. E, finalizando, acho que depois de tudo isso, com o cenário da Guerra Fria, claro, com o apoio do governo norte-americano ao golpe, é importante que a gente entenda que, mesmo com tudo isso, esse golpe foi um produto nacional, né? Ele foi um golpe civil e militar brasileiro. Ele teve apoio do governo dos Estados Unidos? Teve. Magalhães Pinto estava em contato com esse governo? Estava. Castelo Branco tinha relações pessoais, inclusive, com altíssimos funcionários da Embaixada Americana no Rio de Janeiro? Tinha. O presidente da República americano, Lyndon Johnson, estava disposto, inclusive, a, como fez, deslocar tropas, que só esse movimento já era o suficiente
para se entender como uma grave ameaça à soberania nacional. Mas tudo isso não torna o golpe de 64 um golpe norte-americano. O golpe foi dado, na conspiração havia dinheiro norte-americano? Sim, havia, muito. Havia interesses norte-americanos? Sim, muitos. Mas o golpe foi um golpe civil e militar brasileiro, com apoio dos Estados Unidos, engendrado num processo de radicalização que é difícil de entender, mas é possível de ser entendido se a gente se colocar com os horizontes que esses homens de início dos anos 60 tinham. Com isso, perdemos um projeto político importante, que alteraria as bases da economia do Brasil, que alteraria o corpo de cidadãos do Brasil, que alteraria a formação dos estudantes brasileiros. Perdemos muito, para não falar no que perdemos na medida que esse golpe, de forma alguma, escondeu, digamos assim, a violência, a truculência que o marcaria a partir de então. Também não quero dizer com isso que seria possível imaginar aquilo que aconteceu depois. Mas talvez fosse possível desconfiar, vendo, por exemplo, algumas fotografias de Gregório Bezerra, que são amplamente difundidas pela imprensa, né? Vendo as inúmeras e imediatas cassações de políticos do PTB, o afastamento de muitos militares e mesmo prisões difíceis de serem entendidas naquele momento. Não por acaso, alguns dos jornalistas que em 31 de março e 1º de abril escreviam editoriais violentíssimos contra João Goulart, um pouco depois mesmo, já estavam assustados com o que estava acontecendo. Mas aí já era tarde demais. Então, muito obrigada.